minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que alegria nesta manhã poder chegar até seu coração com o programa Evangelho Cotidiano, a palavra de Deus anunciada e meditada. Hoje Deus poderá mudar o percurso da sua vida. Por isso esteja aberta a moção do Espírito Santo. Que nesta manhã de 9 de julho de 2024, terça-feira, vamos meditar e rezar com o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Hoje, na nossa devoção popular, lembramos a devoção dos santos anjos. Por isso, pedimos que São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente, o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Hoje também celebramos a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Santa Paulina, que é a padroeira das pessoas cancerinas. Por isso queremos colocar nesta manhã, diante do Senhor, todos os nossos irmãos e irmãs que estão em busca do tratamento do câncer. E que Santa Paulina no céu interceda por todos eles. Que nesta manhã o Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, ele conceda graça. O Senhor volte o rosto para você e lhe dê a paz. Vamos ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se ouviu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na alegria de estarmos juntos nessa manhã, a nossa Santa Liturgia, através do profeta Oséias, verbera um culto formal que não estava em sintonia com a aliança de Deus com o seu povo, nem tinha correspondência na vida. Não será também essa, muitas vezes, a nossa forma de culto? Talvez por isso é que tantas vezes sentimos a aridez invadir-nos o coração e a vida. Não vivemos centrados e unificados em Deus. É fácil pagar o tributo de práticas religiosas, vividas como hábitos rotineiros, sem correspondência na vida de cada dia, mas podem tornar-se idólatra. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração
está longe de mim. É fácil multiplicar altares que acabam povoados de ídolos para nossa perdição. Todas as crises de fé e até de identidade nascem da separação entre religiosidade e vida. Mas como evitar tal perigo? Não é o voluntarismo que nos salva? O nosso compromisso, o nosso método e o nosso itinerário espiritual podem ajudar. Mas só Senhor, que tem compaixão das nossas atitudes e das nossas situações mais ou menos escambrosas e difíceis, da nossa sede dele, pode valer-nos. É, pois, absolutamente necessário contactar na fé com o amor paterno e materno de Deus, que Jesus manifestou ao encher-se de compaixão pela multidão que andava como ovelhas sem pastor. É preciso que o nosso coração seja tocado pelos entranhas de misericórdia do nosso Deus. A nossa vida, para ser verdadeiro caminho espiritual, há de mover-se a partir de uma palavra revelada, fulcro luminoso do nosso crer, esperar e amar. É nisto que está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele mesmo que nos amou e enviou seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Se assim for, então mesmo nas tentações, quando formos perturbados pela corrida do ativismo ou pelo fascínio dos aplausos, quando a desilusão do fracasso nos abater, seremos apoiados pela força de Deus amor, de Jesus presença na nossa vida. O Senhor procura colaboradores para que, como Ele, se encherem de compaixão e usarem de misericórdia para com as multidões que povoam o nosso mundo. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Como cristãos, como católicos, somos sensíveis às palavras de Jesus e queremos cooperar com Ele na obra da redenção do mundo. A evangelização pode e deve tornar-se um verdadeiro culto agradável a Deus. Na carta aos Romanos, Paulo fala do seu ministério apostólico, usando o vocabulário cultural e sacrificial do Antigo Testamento, oferecer os pagãos em oblação agradável, santificada pelo Espírito, como sacrifício espiritual a Deus. A exemplo do apóstolo, o missionário deve viver o seu serviço do Evangelho como uma liturgia de que ele é o celebrante. Ser o ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, exercendo o ofício sagrado do Evangelho de Deus, a fim de que os pagãos se tornem uma oblação agradável, santificada pelo Espírito Santo. O apostolado missionário inclui-se na dimensão eclesial e social da nossa oblação reparadora, que deve ser preparada pela oblação pessoal, conforme recomenda Paulo. Exorto-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, e que ofereçais aos vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Tal é o culto espiritual que lhe deveis prestar. Visto nesta perspectiva espiritual, descobrimos uma convergência profunda entre o apostolado missionário e a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade é particularmente apta para alimentar e sustentar o compromisso missionário. Disponibilidade de coração e de vida, abandono e esperança, alegria em anunciar o amor de Deus em Cristo, testemunhar esse amor na vivência do dom de si mesmo, no serviço aos afastados, aos pequenos, aos pobres, pobreza partilhada e acolhimento dos outros. Na sua raça
na sua cultura, com as suas qualidades e defeitos. Tudo isso em comunhão com o coração de Cristo na sua paixão, pelo anúncio do reino de Deus a todos os homens. Contemplemos a palavra de Deus. O bom mestre, depois de receber o batismo de João Batista, e antes de se entregar à organização da sua igreja, mergulhou numa profunda oração de 40 dias no deserto. Queria acumular graças para os seus apóstolos e os seus discípulos. Depois destes 40 dias, começa a sua propaganda. Ganha primeiro João e André, que ficam apaixonados por ele e passam todo um dia a escutá-lo. Depois das suas primeiras pregações, passa ainda uma noite em oração. Depois, no dia seguinte, faz o seu grande apelo a Pedro, André e Tiago, a João, a segui-lo. Passou a noite a orar a Deus. Quando nasceu o dia, convocou os discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. E antes de completar o colégio dos seus apóstolos e dos seus discípulos, rezou ainda e mandou rezar. Percorreu a Galileia, viu as multidões miseráveis e mal conduzidas pelos rabinos e pelos fariseus. São ovelhas sem pastores, diz com emoção. Rezai, portanto, ao Mestre Supremo, para enviar trabalhadores para a sua vinha e pastores para o seu rebanho. Quantas lições para nós! Estimemos de elevado valor a vocação. Peçamos a Deus que multiplique os santos sacerdotes. Oremos. Senhor, a messe é na verdade imensa e os trabalhadores são poucos. Quantos bilhões de homens esperam o anúncio do Evangelho? E quão poucos são os missionários. A maior parte dos nossos contemporâneos provavelmente não está consciente da necessidade de conhecer e amar, mas que é a sede de transcendência, de bondade, de certezas, senão sede de ti. Só tu és a água viva que sacia a nossa sede. Queremos, pois, juntar a nossa prece, a sua compaixão, para rezarmos ao Pai. Mandai, Senhor, trabalhadores para a vossa messe, que muitos jovens ouçam o teu chamamento e lhe correspondam, abraçando o sacerdócio, a vida consagrada, a vida religiosa, a vida missionária, para responderem ao grito do mundo carecido de salvação. Que a sua vida e o seu trabalho seja oblação para que a humanidade e a criação inteira se tornem também oferenda santa e agradável ao teu nome. Amém. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, São Miguel Arcanjo e de Santa Paulina, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus. Um beijo no seu coração.